Alô, pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Depois de vocês verem o vídeo da Fórmula Indy, agora vamos a um vídeo 2 em 1 do IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Terceira etapa da temporada aconteceu no último sábado no circuito de Long Beach, mas o assunto, ou melhor, os assuntos serão a corrida e a debandada de mais um construtor do regulamento LMDH. Pois é, tá ficando complicado o negócio para algumas montadoras, mas a gente vai explicar isso um pouquinho melhor aqui. Logo depois da vinheta, eu volto. E aí a gente tem imagens e vamos comentar o que aconteceu na terceira etapa do campeonato. Vamos lá. Muito bem, gente, aqui Rodrigo Matar, o seu anfitrião, trazendo para você mais um vídeo inédito nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Você veio aqui, então deixa o seu like. Se você veio aqui também, deixou o seu like, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo inédito. Se você fez tudo isso, deixou o seu joinha e ativou o sininho, inscreva-se no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar para acompanhar os melhores conteúdos de motorsport e também transmissões ao vivo do European Le Mans Series, da Le Mans Cup, da Ligier Endurance Series, da Ligier European Series, perdão, do GT International GT Open, do EF Open, da GT Cup Europe, do Asian Le Mans Series. 7 categorias que a gente tem transmitidas ao vivo. Claro, fora as nossas lives de análises, nossas resenhas, os TBTs que estão em stand-by, mas a gente vai voltar com eles, minis com história também, mas claro, os vídeos inéditos, falando das corridas e dos principais campeonatos do Brasil e do exterior. E aí é aquilo, né? Se você também quer colaborar conosco, inscreva-se no Clube de Membros com planos a partir de R$ 2,99. Esses planos não sofreram reajuste. Não houve aumento de planos aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Estamos aí tentando fazer com que a nossa base de assinantes aumente. É uma tarefa difícil, a gente sabe, tem muita concorrência, é complicado, mas a gente está aqui crescendo paulatinamente e sem robozinho e de forma orgânica. Sobretudo, você também pode nos ajudar dando o seu valeu demais, aquele coraçãozinho com uma graninha esperta, pode dar o hype no vídeo, que ajuda também na visibilidade, no escopo e também no engajamento, principalmente também no aumento da receita com os assinantes. Mas, se você preferir fazer uma doação para o Pix, temos aqui o QR Code do canal, e aí você pode colocar aí no seu gabinete, no seu tablet, no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu notebook, também no seu console de videogame, seja PlayStation ou Xbox, onde você rodar o YouTube, o A Mil por Hora com o Rodrigo Matar e acompanhar o melhor conteúdo do automobilismo internacional. Combinado? Bom, com imagens na tela, a gente vai para mais uma vez falar do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, porque depois das 36 horas da Flórida, foi a vez da corrida mais curta, ou melhor, de uma das corridas mais curtas do campeonato, porque ainda haverá Detroit no dia 30 de maio como outra prova de tiro curto, de 100 minutos de duração. Essa corrida foi disputada no último sábado como preliminar da prova da Fórmula Indy. E de acordo com o balanço de performance, Porsche, que venceu as 2 primeiras etapas do campeonato, completamente nerfada, absolutamente pesada. Dizem também que pesado estava o ambiente depois das histórias do Estre e do Felipe Nasser, mas parece que está tudo contornado, né, entre aquelas duas partes, né, que a Penske contornou tudo. Na qualificação, Renger van der Zande e Nick Elordi estabeleceram a pole position e fizeram jus à vitória nessa terceira etapa do campeonato, uma vitória muito aguardada pela equipe Meyer Shank Racing, a primeira dela no circuito de Long Beach, seja em qualquer outra classe que a escuderia tenha disputado. Em GT também não venceu, e principalmente protótipo, seja DPI ou no regulamento atual, que é o regulamento LMDH, com a nomeação GTP, a Meyer Shank Racing não tinha ganho ainda em nenhuma prova. E, obviamente, que foi uma corrida onde a estratégia valeu, foi uma estratégia vencedora, fazer o pneu do carro durar as 70 voltas da prova. O Van der Zande e o Elordi tiveram essa vantagem de poder ter essa premissa de não usar a parada para a troca de pilotos e, assim, ganhar tempo, né, por consequência da bandeira amarela provocada por Philippe Eng,
que bateu numa barreira de pneus, o que ajudou o Renger van der Zande e o Yellow a vencer a corrida, a trocar posições, especialmente com o carro de Jack Aitken e Frederik West, que foi o carro que fez maior oposição à dupla do carro número 93 e terminou a apenas 808 milésimos na quadriculada da vitória, após 70 voltas, com Vantour e Kevin Estre vindo de um discreto oitavo lugar no grid para a terceira posição no resultado final, e Felipe Nasser, que corre essa temporada na parceria com Julian Andlauer, terminou em quarto, o resultado que ofertou ainda ao brasileiro a possibilidade de permanecer na liderança da tabela com 1.061 pontos, 35 à frente de Laurin Heinrich, que foi companheiro do Andlauer e do Nasser nas duas primeiras provas, mas que, por um remanejamento da Porsche, acabou alocado no carro da equipe cliente JDC Miller e, compondo dupla com Timon van der Helm, o Laurin Heinrich terminou a prova na sexta posição, atrás da BM de Sheldon van der Linde e Dries Vantour, que, além, obviamente, do Felipe Eng e do Marco Wittmann, estavam a serviço da montadora de Munique na prova do IMSA, deixando de lado tanto o Sheldon quanto o Dries Vantour, a prova do WEC, a corrida de abertura do WEC, às 6 horas de Imola. A ressaltar também que Tom Blomqvist e Colin Braun terminaram na sétima posição depois de uma troca de chassi. Eles acabaram batendo nos treinos livres e tiveram que trocar de carro. Acabaram largando da última posição sem tomada de tempo, porque era uma programação muito curta. Cabe lembrar que a IMSA não era a prioridade da programação, logicamente que a Indy, por ser a estrela da companhia, teria muito mais tempo de pista, e assim, dessa forma, Blomqvist e Colin Braun acabaram se recuperando da P11, acho, né? Que foi a posição que eles largaram da categoria GTP, exatamente isso, P11, para terminar a prova em sétimo lugar, na frente de Jordan Taylor e Louis Deletraz, e também do Aston de Ross Gunn e Romain De Angelis, este com uma volta de atraso, mas há que se ressaltar que, além, claro, da BMW do Eng e do Wittmann, que provocaria uma bandeira amarela e perdeu 3 voltas ao longo da disputa, há que se ressaltar a corrida pavorosa da ON Taylor Racing, com a dupla formada por Rick Taylor e Felipe Albuquerque, o que deixou os nossos confrades de Portugal extremamente tristes, porque todo mundo sabe que o Albuquerque tem potencial, que o carro é rápido, ou melhor, que pelo menos a dupla é rápida, mas que a Cadillac tem deixado muito a desejar, especialmente a equipe, o N Taylor Racing, fazendo uma temporada pavorosa até aqui. E claro, o problema não é o carro, porque se fosse o Vest e o Aitken não teriam terminado na segunda posição. Com isso, o resultado da etapa de Long Beach coloca, como já falei, Nasser e Andlauer na liderança, com 35 pontos de vantagem para Laurin Heinrich e 38 para Jack Aitken e Frederik West, uma vez que o O'Bumber teve que se ausentar por conta do compromisso com o WEC. Ele é o piloto titular do carro e deve voltar na quarta etapa marcada para o outro final de semana, não esse, o próximo, tá? 2 e 3 de maio, a etapa de Laguna Seca. Estre e Vantour estão na quarta posição da tabela com 977 pontos. Yellow e Van der Zande, com triunfo, pularam para 952 pontos, com Dries Vantour e Sheldon van der Linde em sexto com 891. Entre as marcas, liderança da Porsche com a Cadillac em segundo, Acura em terceiro, BMW em quarto e Aston Martin em quinto. E logo depois dessa questão de Amaya Shank ganhar a prova de Long Beach, começaram a pintar os rumores sobre uma possível saída da Acura com o envolvimento oficial do IMSA, o que também invalidaria a possibilidade da Honda, com o HRC, entrar no FEWEC na temporada 2027 e além. E isso, infelizmente, se confirmou ao longo desta semana. A coisa de 48 horas atrás veio o comunicado oficial de que a Acura, leia-se Honda, estaria dando uma pausa no seu projeto de protótipos, no seu projeto de regulamento LMDH, e a alegação, além da questão de um envolvimento maior com a Fórmula Indy, por uma questão do desenvolvimento de um motor novo, de um propulsor novo para aquela categoria, para variar, é a mesma que vitimou a Alpine, que vitimou a Porsche dos seus projetos. É a má gestão operacional, são os prejuízos ocasionados
pelas vendas no mercado que têm sido cada vez menores, a Porsche e a Honda sendo vítimas do mesmo problema. Aliás, quem diria que a essa altura do campeonato a Honda seria vítima de problemas de falta de lucro por conta de vendagem de veículos. Isso talvez seja um fruto da invasão chinesa no mercado, especialmente com os modelos elétricos, o da Great Wall, os modelos da GWM, os modelos da BYD e outros fabricantes coreanos, chineses, enfim, a própria Hyundai. E Honda, Porsche e tantas outras marcas têm sofrido. A própria Porsche também tomou decisões muito erradas quanto à questão do carro elétrico, e aí os deuses em miniatura, onde decidem cortar sempre no automobilismo. E aí a gente vem com aquela pergunta de $1 milhão, né, pessoal? Tem que se fazer aquela pergunta de $1 milhão. Você teve aí, desde 2023, 7 fabricantes que fizeram hypercars, 7 ou 8 fabricantes que fizeram hypercars, a gente vai acertar a conta aqui, que saíram pelos mais variados motivos. Van Wall não fede nem cheira. Glickenhaus por problema financeiro. Isotta Fraschini, mesma coisa. Lamborghini, malversação de administração. Né? Essas 4, e agora se juntam a decisão dessas 4 de saírem. A Porsche foi bastante polêmica, que causou um reboliço muito grande. A Alpine, por conta de uma decisão unilateral do gênio em miniatura, do deus em miniatura, François Provost, e agora a Honda. Mas aí eu pergunto, se o regulamento, o BOP, fosse tão maléfico, a gente teria a entrada da Genesis Hyundai, da Ford e da McLaren para meio que contrabalançar? Ok, eu sei que, considerando o copo meio cheio e copo meio vazio, quando a gente fala em 7 montadoras saindo, dá o que pensar. Mas quando a gente observa os reais motivos que passam por custo, que passa por questão operacional, que passa por uma gestão horrorosa e principalmente por queda de vendagem de 2 dessas montadoras, eu estou falando da Porsche e da Honda. Eu não estou falando do Zé das Couves, não estou falando da Puma, não estou falando da Santa Matilde nem do Miura. Eu estou falando de Porsche e Honda. É preocupante. É preocupante. Aí falam, vamos dar uma pausa. E a Honda a gente já sabe que foi e voltou de um monte de categoria. Né? A própria Fórmula 1 é a 5ª vez que a Honda volta. E a própria Honda também está imersa numa pá de problemas com a Fórmula 1 e com a MotoGP. A própria Honda tem problemas demais para resolver. Uma esperança de a gente ver o Sakura correndo com equipes não oficiais em 2027, ela pode existir, porque a homologação do carro vai continuar. Agora, logicamente que não vai poder usar tokens. Vai ser um carro que vai perder em termos de desempenho, porque a CO e FIA não vão permitir que se faça mudanças sem que o carro esteja alocado a equipes de fábrica. E sem estar alocado a equipes de fábrica, o que isso significa? Que a Honda não poderá entrar com esse projeto nas 24 horas de Le Mans. Por isso também tem muita gente que pergunta nos chats, até perguntaram nas 6 horas de Imola, mas a Porsche não vai fazer Le Mans com Hypercar? Não vai fazer Le Mans com Hypercar. Não tem choro nem vela. Se não tem carro inscrito no IMSA ou no EC com equipe oficial de fábrica, não pode participar. Aí você pode até eventualmente ter um carro extra, como é o caso da F-Corse, que está a terceira Ferrari, e outros também, caso quisessem, de outras montadoras, ter uma equipe cliente e tudo mais, mas nem isso. Nem isso, porque os custos estão ficando altos. E há também as consequências dessa insanidade de você brincar de war, de você fechar Estreito de Hormuz, você aumenta a cotação do petróleo, então tem uma série de fatores que está contribuindo para que haja uma retração até. Muito embora percebamos que Ford, McLaren e Genesis e Hyundai seguem com seus projetos. Então é uma pena que a gente veja que a marca de luxo da Honda, que é a Acura, não esteja mais com os planos de equipe oficial de fábrica para 2027 nos Estados Unidos e que essa vitória da Meyer Shank Racing tenha sido aquela vitória tipo prêmio de consolação. Tipo, estamos aqui, ganhamos a terceira prova e aí o que acontece? A montadora vai lá e anuncia que está fora do campeonato no ano seguinte. Enfim, conjecturas da indústria automobilística.
Bom, voltando ao assunto corrida, na GT Daytona, a gente teve também a que se notar a participação muito positiva do Robert Wickens, né, que corre agora com um volante especial, com todo um equipamento especial, porque ele ficou paraplégico depois daquele grave acidente de Fórmula Indy em Pocono. Ele largando da pole position com o Mason Philippe para terminar na 6ª posição, numa prova ganha pela Vasser Sullivan, que perdera a pole position conquistada pelo carro 89 de Jack Hawksworth e Frank Montecalvo, que foi punido na vistoria e largou da última posição, mas a equipe não se fechou. Ganhou com outro carro, que é o carro regular da temporada na GT Daytona, com Aaron Telitz e Benjamin Pedersen, com 5 segundos e 55 milésimos de vantagem para Patrick Gallagher e Robbie Foley, com Manny Franco e Albert Costa completando o pódio e Brenda Iribe terminando com o Frederic Schandorf para ganhar entre os pilotos bronze. 4º lugar na classificação da GT Daytona com a Ferrari da Inception, com Hawksworth e Montecalvo em 5º, Mason Philippe e Robert Wickens em 6º, China Monk e Felipe Fraga na 7ª posição, Valentin Hassiclot e Rory van der Stur em 8º, Russell Ward e Felipe Ellis em 9º e Eduardo Barrichello, que andou com Spencer Pampelli, vindo para terminar na 10ª posição. Largaram de terceiro na categoria, o Spencer Pampelli sucedendo o Tom Gamble, que foi fazer a prova do Fielwec. O Dudu Barrichello estaria com a equipe Heart of Racing no Fielwec, perdão, mas, obviamente, que a prioridade para o piloto brasileiro esse ano é o IMSA, tanto que ele não deve disputar as 6 horas de São Paulo pela coincidência de datas com a corrida do Canadá. Sendo assim, o Dudu e o Spencer Pampelli terminam na P10 e com esse resultado, após 3 corridas na classificação da temporada, nós podemos perceber que o piloto brasileiro é o líder isolado, mas com uma vantagem de apenas 54 pontos para Patrick Gallagher e Robbie Foley, que estão na vice-liderança. 930 pontos para o piloto da Heart of Racing, 876 para a dupla da Turner, com Aaron Telitz e Benjamin Pedersen, os vencedores do fim de semana, em terceiro com 827. Spencer Pampelli, que correu por 2 equipes, Magnus e Heart of Racing em 4º com 804, Felipe Ellis e Russell Ward, os vencedores das 24 horas de Daytona, estão em 5º na tabela com 792, Albert Costa e Manny Franco em 7º com 769. Felipe Fraga ocupa a 15ª posição da tabela com 603 pontos junto à estadunidense China Monk. No campeonato de marcas, a Ferrari lidera com 1.008 pontos contra 990 da Aston Martin, 962 da Mercedes AMG, depois Chevrolet, BMW, Lexus, Porsche, Ford e Lamborghini, que andou com o Temerário na classe GTD com a equipe a FAF, com o Zachary Vanier e o Andrea Caldarelli, que terminaram apenas na 14ª posição. O outro carro da marca do Toro Miura, com Danny Formal e Trent Hindman, um Huracan Evo 2 da Wayne Taylor Racing, acabou abandonando com meros 18 minutos de prova. Outro carro que abandonou a corrida foi o Mustang da Gradient, guiado por Jake Walker e Corey Lewis, que terminou na 16ª posição da divisão. Isto posto, temos aí, portanto, 3 provas disputadas, mas cabe lembrar que a GTD Pro e a LMP2 não disputaram a prova de Long Beach e volta, pelo menos a GTD Pro, na corrida do próximo final de semana, em Laguna Seca. No campeonato dos bronze, no Bob Akin Award, os bronze da GTD, Orey Fidani, que é o atual bicampeão, é o líder com Brenda Iribe em 2º, China Monk em 3º, Henrik Hedman em 4º, e esse campeonato leva o piloto bronze mais bem classificado para disputar as 24 horas de Le Mans, porque é a vaga direta de classe LMGT3 do IMSA para Gran Turismo. Ela é destinada a um piloto bronze indiscriminadamente, de equipe, de chassi, de fabricante de carro, enfim, o que quer que seja. No próximo final de semana, como a gente estava frisando, teremos aí a 4ª etapa do campeonato, a prova de Laguna Seca, com participação confirmada de 34 carros, sendo que a gente vai ter na prova da Califórnia
um total de 11 protótipos GTP, como a gente já tinha visto em Long Beach, 9 carros da GTD Pro, sendo a Paul Miller Racing, os 2 Corvette Pratt Miller, o carro da FAF com Andrea Caldarelli e Sandy Mitchell, o Lexus, que foi convertido em GTD, volta a GTD Pro, com Hawksworth e Ben Barnicot, a equipe Rahal Letterman Lanigan com Nikita Johnson e Max Esterson, a Ford Racing com seus 2 Mustang e a AO com Rex, guiado por Harry King e Nick Tandy. E aí, 14 carros da GT Daytona, sendo Vasser Sullivan, a 30 Autosport, China Monk, que não deve ter o Felipe Fraga a bordo no carro número 16, porque o Felipe deve dar prioridade à etapa de Paul Ricard do European Le Mans Series, que acontecerá no mesmo final de semana. Scott Andrews vai correr com Rory van der Stur, exatamente porque o Valentin Hasse-Clos estará a serviço da Racing Spirit of Le Mans no European Le Mans Series. Dudu Barrichello correrá de novo com Tom Gamble. Albert Costa, na equipe Conquest Racing, terá Lorenzo Patrese. Robert Wickens estará de volta com Mason Philippe na DXDT, assim como teremos Danny Formal e Trent Hindman, mais uma vez a bordo com a N Taylor Racing, a Winward com Russell Ward e Philip Ellis, Jake Walker e Corey Lewis na Gradient, Frederick Schandoff e Brenda Iribe na Inception, Dragon Speed com Henrik Redman e Giacomo Altoe, a Turner com Patrick Gallagher e Rob Foley e Callum Wylott, sem vaga na Fórmula Indy, se virando como pode, ao lado do Adam Adelson, do Porsche da equipe Wright Motorsports de dorsal 120. Então serão 23 carros GT e 11 protótipos na 4ª etapa do campeonato. E quando, claro, acontecer a corrida de Laguna Seca, a gente vai ter o quê? Resumo do que acontecer aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. É isso, gente. Até a próxima oportunidade. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem ligados no nosso conteúdo. Ó, semana que vem, muita corrida ao vivo. Ligier European Series, European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup, tudo direto de Le Castellet, aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Contamos com a sua audiência, hein? Tchau, até a próxima.